Vocês podem abrir comigo em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 7, tá? Amém? Todos acharam? Está escrito assim lá. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Vou repetir. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então vamos lá. Como vocês já sabem, nós estamos aqui diante de um louvor, de uma fala de gratidão, uma poesia. Nós temos aqui as palavras mais importantes para Paulo. Se a gente pudesse perguntar o que alegra o coração de Paulo, o que deixa Paulo grato? Aqui nós temos toda a teologia resumida. Nós já observamos no culto passado que Paulo fala sobre aquilo que nós sabemos de Jesus, aquilo que nós sabemos de Cristo, de Deus, deve gerar um reconhecimento público da nossa parte, um louvor, né? Então, isso envolve muita coisa. Envolve o nosso humor, envolve nossa parte sentimental, nossa parte intelectual, a forma que a gente canta, a forma que a gente fala, a forma que a gente vive. Muito daquilo que a gente mostra para fora tem muito a ver com aquilo que a gente entende, pensa, sente, sabe, né? Eu sei que quando a gente fala de vida para fora, externa, a gente pode mentir muita coisa, a gente pode fingir muita coisa, correto? Mas sempre vai existir uma dimensão da nossa vida que a gente nunca vai conseguir fingir. E geralmente é para as pessoas mais próximas nossas, a gente nunca vai conseguir fingir. E Paulo, ele vai começar não falando o que você deve fazer, mas falando o que Deus fez. Então, o que você tem que fazer como cristão, o que eu tenho que fazer, só vai fazer sentido se você souber o que Cristo fez. E qual é a nossa grande dificuldade? A gente tem uma grande dificuldade de fazer o que deve ser feito da forma correta. Mas por que isso acontece? Porque a gente não admira tanto o que Jesus fez, tá? Lembra que a gente usa aquela expressão boa notícia? Eu não preciso explicar o que é boa notícia, né? Boa notícia é uma boa notícia. Então, quando a gente tem uma boa notícia, a gente quer contar, a gente se alegra, a gente fica entusiasmado. E qual vai ser a grande briga da nossa carnalidade? É a partir do momento que a boa notícia já não é boa notícia. É uma notícia comum. Então, eu vou falar sobre esse versículozinho aqui agora. É a expressão mais importante que você encontra na Bíblia toda. Existem várias expressões iguais a essa. E ela é a expressão mais importante. Toda vez que a Bíblia fala que Cristo nos redimiu, que Cristo pagou nossa dívida com seu sangue, que isso foi gratuitamente, hoje isso é blusa, cordão, adesivo, né? Mas essa é a expressão mais importante. Então, eu quero começar hoje te fazendo uma pergunta e durante a pregação você vai respondendo para você mesmo. Hoje
hoje, nesse exato momento, você que está me olhando sentado, a boa notícia é boa ou é apenas mais uma notícia? Essa é a grande pergunta. No momento que eu estiver falando sobre Cristo, você que já sabe o que eu estou falando, vai ter a tendência de tratar isso como mais uma informação que você já sabe, que você não precisa escutar mais uma vez. É isso que a tua carne vai fazer. Você que não sabe nada sobre o que eu vou falar aqui agora, você pode ter dois sentimentos e pensamentos. O primeiro é, nossa, que grande notícia. O segundo é, que coisa chata. Porque eu sempre falo isso para vocês, sempre, sempre e sempre. Porque nós estamos numa guerra contra a nossa carne. Vocês estão entendendo? Hoje, nós vamos travar uma guerra, porque a boa notícia, talvez, para você parou de ser boa notícia. Você pode estar sentado aqui agora, numa vida comum. Quem sabe você está triste, você pode estar irritado, você pode estar angustiado, machucado, você pode estar desanimado. Podem ter vários sentimentos aqui agora. Diante dessa palavra aqui agora, a boa notícia não tem como ficar assim. É isso que eu me confronto. Não sei se vocês estão me entendendo? Como é que eu posso estar diante de uma boa notícia e eu ficar... E eu preciso confrontar isso de vocês com sono. Como é que eu posso estar cansado, desanimado, triste, angustiado, diante de uma boa notícia? Se você estiver desempregado hoje e eu chegar com você, acabei de conseguir um emprego para você com o melhor salário da tua vida. Não tem cansaço, não tem sono, não tem tristeza, não tem desânimo. Tem o quê? Alegria. Porque é uma boa... Então, quando o texto bíblico fala é uma boa notícia, se você me olhar com esse e aqui eu estou generalizando, tá? Se você me olhar com essa cara de insatisfação, eu sinto muito. Você tem sérias dificuldades. Isso está te matando por dentro. Então, olha só o que nós vamos ler aqui. Olha o que nós lemos aqui agora. Paulo falou: Deus amou a sua igreja antes do mundo existir. Ele escolheu pessoas que ele decidiu amar. Nossa, só aí já bastava. Essas pessoas, elas foram escolhidas antes da fundação do mundo para viverem em santidade. A santidade é uma vida em obediência. Aí você já odeia obedecer. O cristão não pode odiar obedecer. Ele tem que confessar que é difícil. Realmente obedecer é difícil, não é difícil? Agora, odiar obedecer não existe. Não existe alguém odiar obedecer. A gente ama obedecer, mas se frustra porque a gente não consegue. Mas o nosso maior alvo e sonho da nossa vida é obedecer cada vez mais e mais. Ele falou no versículo 4, Deus escolheu pessoas antes do mundo existir. Ele escolheu para que elas fossem santas. Então eu só posso ser um escolhido de Deus se eu amar obedecer. Correto? Não existe a ideia de falar, sou um escolhido de Deus e não está nem aí para o que Deus acha, não está nem aí para a obediência. Não. A característica de alguém que é escolhido por Deus é viver em santidade. E a santidade, vocês já aprenderam, é uma construção. Cada dia eu me torno alguém melhor, né? Cada dia eu conserto algo, cada dia eu vou me tornando e construindo um ser melhor, uma nova humanidade, uma nova sociedade em Cristo. Ele vai dizer que, além disso, ele dá um destino para a gente, que se chama predestinar. Qual é o teu destino? Você é filho dele. Filho, todo filho deve ter um relacionamento com o pai e com os seus irmãos. Então ele fala, eu escolhi vocês antes da fundação do mundo para vocês me obedecerem. Não foi apenas para isso. Essa obediência vai acontecer dentro da minha família. Vocês vão ser meus filhos, vão ter intimidade comigo e ainda vão ter intimidade com outros irmãos. Não foi isso que nós lemos? Para que vocês se tornem alguém irrepreensíveis. Então, de novo, a ideia de santidade. Você vai se tornando alguém cada vez melhor. Qual é a grande tristeza? É que quando você olha para trás, você era melhor antes do que agora. Tem um problema. Antes eu orava mais, antes eu lia mais,
Antes eu controlava mais meu temperamento. Antes eu perdoava mais. Antes eu fazia mais. Se antes era a tua melhor versão, a gente está tendo um problema na santificação. Porque a santificação é colocar uma pecinha de cada vez e melhorando, e melhorando, e melhorando, e melhorando. Eu tenho que olhar para hoje e falar, poxa, hoje eu oro com mais inteligência, hoje eu oro com mais certeza bíblica, hoje eu não tenho mais aquele temperamento de antes, eu não tenho mais aquela mágoa de antes, eu não tenho mais aquele comportamento de antes. Ainda vão ter erros? Vão. E a gente está em construção. Amém? Paulo encerra essa sessão falando assim, que a gente deve louvar ao Senhor. Ele fala que ele louva a Deus. Eu falei para vocês que louvar a Deus por tudo isso que eu acabei de contar significa fazer isso em público. Não adianta a gente agradecer a Deus só internamente. Aquela pessoa que fala assim, não, eu sou grato a Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Não. Biblicamente, tua gratidão, teu amor, tua consideração tem que ser público. As pessoas têm que ver. É como Jesus fala no Sermão do Monte, brilhem as vossas obras diante dos homens, para que o vosso Deus seja glorificado. Então, a forma de trabalhar, a forma de viver, a forma de falar, a forma de reagir, tudo isso louva ao Senhor. A forma que você cantou hoje, louvou ao Senhor. A forma que você chegou aqui, louvou ao Senhor. A forma que você falou com o irmão, louvou ao Senhor. O que você está pensando, a forma que você está reagindo, a forma que você me olha, como você está escutando, como você levanta, como você cumprimentou o teu irmão. Tudo isso é uma expressão de louvor ao Senhor. Isso é muito importante. E aí Paulo, após falar sobre isso, ele vai voltar ao ensino que ele bate muitas vezes. Ele vai continuar falando sobre algo que a tua carnalidade odeia. Tá bom? Tu vai ficar mais alegre de sair para um lugar, tu vai ficar mais alegre de ganhar um presente que vai acabar, que vai ficar velho do que escutar isso aqui que eu vou te falar. Então eu estou generalizando, mas serve de confronto para vocês. Olha para o texto mais uma vez. Ele começa com uma expressão no versículo 7. Olha o finalzinho do versículo 6, que ele já começa falando algo muito bonito. No 6 ele fala assim, que tudo isso que eu ensinei para vocês agora é para louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Repete comigo, gratuitamente no amado. Vocês estão percebendo que Paulo faz questão de enfatizar, é gratuitamente. É gratuitamente. Aí ele usa, antes da fundação do mundo, você não tinha feito nada. Ele te chamou, aí ele repete, é gratuitamente no amado. Para o louvor da gloriosa graça. Ele dá muita ênfase nesse ser de graça, nesse gratuito. É muita ênfase que ele dá. Ele vai acabar o versículo 7 de novo falando sobre a graça do Senhor. Se ele está dando muita ênfase nisso, significa que isso tem um lugar central naquilo que nós cremos. Meus irmãos, se não entender por que é gratuito, se não valorizar o ser gratuito, não vai dar certo. Teve o aniversário de Belém, aí eles fazem aquele bolo gigante. O bolo é de quê? É de graça. Aí eles colocam, por exemplo, lá no Vero Peso, não sei onde foi esse último, mas ele coloca lá no Vero Peso, aquele bolo quilométrico, e quando ele fala já, tem um monte de gente com vasilha, vai destruindo o bolo, pegando, tem gente que se joga bolo, vai comendo, metendo na boca, metendo na mão, é uma bagunça. Sabe por que é uma bagunça? Porque eles não pagaram. Não é isso? Quando você paga o bolo, você não quer nem cortar o bolo. Não é isso? Tão bonito que ele é? Não, vai cortar só para a galera aqui de casa. Faz um outro, né? O pobre é bem assim, né? Faz um para todo mundo comer. E aí, esse é que a gente vai guardar, porque eu não quero que ele se desfaça agora. Eu já fiz muito isso. Vocês já fizeram isso? Mete de chocolate na frente e depois a gente corta isso daqui. Mas por que esse valor? Porque foi do jeito que você pediu.
Foi do jeito que você sonhou, você tirou o dinheiro do bolso para comprar aquilo. Você tem a tendência de valorizar o que é seu, porque você pagou. Esse é o grande problema da cruz e do sacrifício de Cristo. Tu não pagou nada, tu continua pecador, reclamão, insatisfeito, imoral, mentiroso, e Deus te salvou. Aí o que vai acontecer? Quando eu falo boa notícia, não é boa notícia, porque para ti tanto faz. É mesmo, é Deus, é tanto faz. Até o dia que tu passa na beira da morte, né? Aí tu tem um sonho ali com um demônio te perseguindo no sonho, né? Até tu ter uma experiência paranormal. Aí tu fica temoroso. Por que isso acontece? Esse é o grande problema do ser gratuito. Tem uma grande diferença do ser gratuito para os dias de hoje e do ser gratuito para a época de Paulo, tá? Eu preciso começar por isso. Na época de Paulo, algumas pessoas eram ricas. Por isso que o tempo todo Cristo e Paulo falam, para o rico é um pouco complicado o evangelho. Eles têm a tendência de não crer no evangelho, porque eles não precisam de ajuda. Olha que coisa interessante, eles têm tudo. Quando tu fala que algo é gratuito, para eles pegar algo gratuito é vergonha. É loucura. Eu pegar algo gratuito, eu sou rico. Eu não preciso de algo gratuito. O que eu quero, eu compro. Agora, o pobre daquela época, ele é muito pobre. Não é igual o que a gente fala hoje. O pobre de hoje, ele come, ele pega um dinheiro. O pobre daquela época é escravo. Ele não tem liberdade. Ele trabalha para uma pessoa para comer. Ele não pega em dinheiro. Ele não tem liberdade para viajar, para ir para algum lugar. É que a gente fala assim, olha, tem muito pobre aqui no Pará. Na época da final de semana, a férias tá garrafamento, todo mundo indo para a praia. Garrafamento quilométrico. E ele não está nem, a pessoa pode ganhar um salário, ela vai para a praia, tomar uma cerveja dela e dar um jeito. Quando eu falo gratuito para vocês, vocês têm dívidas. Correto? Mas vocês não têm noção o que é tu não ter para viver e tu receber alguma coisa de graça. Vocês não têm noção o que é isso. Quando um escravo escutava, Cristo veio para nos libertar. Vocês não têm noção. Vocês não têm a mínima noção do que é ser liberto de uma escravidão. Por isso que a gente menospreza. Por isso que não é boa notícia. Hoje, todas as nossas preocupações estão relacionadas ao quê? Grana. Boa notícia é, tem dinheiro na tua conta. Boa notícia é, tu vai ter um emprego melhor. É isso que a gente gosta. Grana. Dinheiro. Agora, ser escravo e ser liberto não tem muito sentido na época de hoje. Mas para Paulo tem, por isso que Paulo fica repetindo. Porque a igreja era feita de escravos, mas também de pessoas ricas. O rico sabia o quanto custava para um escravo ser liberto. Preste atenção. O rico sabia o valor que custava para alguém deixar de ser escravo. Gente, o escravo não é o negro, tá? O escravo do tempo de Paulo, ele não é por cor, é por dívida, tá? É por despojos de guerra. Ele trabalhava a vida inteira para tentar libertar os filhos. E às vezes trabalhava a vida inteira, ele e os filhos, para tentar liberar a terceira geração. Só vocês terem uma noção de o quanto era caro você ser liberto. Quando Paulo prega que Cristo libertou a gente de algum tipo de escravidão, que escravidão é essa? Da morte. Os caras olham assim, caramba, se a escravidão física é difícil, é cara, tu imagina da morte. Só que eu estou falando agora para vocês, vocês podem estar fazendo a força que vocês quiserem, não é legal, não é igual. Porque se eu estivesse pregando isso numa igreja daquela época, tinha gente chorando. Isso é o abismo cultural que a gente tem.
A gente não é escravo, nunca experimentou isso. A gente se preocupa no máximo com a dívida, né? Uma dívida que pode ser resolvida. Você resolveu uma dívida ano passado, já está com novas agora. A preocupação volta tudo de novo, aí tu vai, paga, resolve, não é isso? Mas Paulo, e aqui entra um parêntese, Paulo e a Bíblia não estão nem aí se você não tem compreensão do que é ser liberto da escravidão. Essa é a grande notícia. A Bíblia não está nem aí se tu não tem ideia do que é ser liberto da escravidão. Tu vai ter que glorificar o que Cristo fez por ti. Nem que tu tenha que lutar com a tua carne para isso. Nem que tu tenha que internamente clamar ao Senhor, Senhor, me faz amar o teu evangelho, me faz amar a boa notícia, me faz encontrar felicidade, eu só reclamo, eu só venho insatisfeito, meu temperamento é o tempo todo vacilante, eu não aguento ser essa pessoa que não valoriza ser liberto da escravidão do pecado. Então, o que eu estou falando para você agora não é para você se animar. Se você não consegue se animar, pelo menos luta. É isso que eu quero deixar claro. Se eu estou pregando aqui, você fica igual uma pedra, você não sente nada, pelo menos luta. Porque é inadmissível um cristão não lutar contra a sua carne. É inadmissível a gente estar com esse sentimento de não ser uma boa notícia e está tudo bem. Pelo menos luta. Se Deus não te encontrar alegre, mas pelo menos Ele te encontra lutando. Ele te encontra se esforçando. E eu não estou falando isso para você fazer isso para você ser salvo, mas é para você ser grato. Como é que funciona o pensamento aqui então? Eu tenho algumas compreensões interessantes aqui no texto. Ele fala que tudo que nós temos foi dado para a gente através do amado. O amado é Jesus Cristo. Isso foi dado de forma gratuita. Tá? O que significa o gratuito? Não é porque você mereceu, não é porque você trabalhou, não é porque você comprou. Te deram de graça. Isso é difícil de entender? Não. Ele te deu de graça. Por isso não pode existir nessa igreja, em hipótese alguma, o pensamento de achar: orou hoje, orei. Jejuou hoje, jejuei. Perdoou hoje, perdoei. Agora Cristo pode vir. Não. Não é esse o pensamento. Orou hoje, orou. Jejuou hoje, jejuou. Perdoou hoje, perdoou. É a tua obrigação. Isso não chega nem perto do que Cristo fez pela gente. Cristo pode voltar a qualquer momento e eu quero que Ele volte a qualquer momento. Porque eu não vou subir porque eu sou 100% perfeito. Eu vou subir porque Ele me amou antes da fundação do mundo e uma das evidências de quem é salvo é lutar. O estilo de gratidão que eu vivo é lutando. É olhando para mim, vendo as porcarias dentro de mim, lutando contra elas, clamando ao Senhor, tentando melhorar, lutando, lutando e lutando. A gente não está de férias. E a gente fica naquela busca de querer ser feliz aqui nessa terra a qualquer custo. Aí eu sempre falo isso para vocês, né? O que vai te fazer feliz? É o carro? Aí deixa eu dar o carro, tu não vai ficar feliz. É o marido, deixa eu dar o marido, tu não vai ficar feliz. É a mulher, aí tu não vai ficar feliz. É a casa, aí tu não vai ficar feliz. É um emprego melhor, aí tu não vai ficar feliz. Nada te faz feliz. Só Cristo. E ponto. Aí ele vai dizer o seguinte: Ele nos deu isso no amado, gratuitamente. Aí ele vai usar duas expressões importantes, que todo mundo tem dificuldade com essas expressões aqui, ó. Olha o que ele diz. Nele, repete comigo, nele, temos. É em você que tem? É quem? Nele. E, gente, Paulo repete toda hora isso. Eu vou repetir, meus irmãos. Não é em você, é nele. O tempo todo é em Cristo. Por isso, meus irmãos, você que está me olhando, você está com crise espiritual, você está ranzinza, você está abalado emocionalmente, você está desanimado, repete comigo, é nele, repete, é nele.
Se você não tiver comunhão, se você não falar sobre Cristo, se você não ler sobre Cristo, se você não orar a Deus a respeito de Cristo, agradecendo sobre Cristo, se você não cantar sobre Cristo, se você não viver com pessoas que amam a Cristo, vai conseguir fazer alguma coisa? Porque é em quem? É nele. A fonte do alimento é nele. Não gosto da comunhão na igreja. Não estou orando. Não gosto de ler. Aí de novo essa pregação sobre graça. Aí de novo essa música. Está explicado. A frieza espiritual, ela começa a te corroer quando você deixa de entender que é nele a sobrevivência. Habite ricamente em vocês a palavra do Senhor, com salmos, cânticos espirituais, incentive uns aos outros as boas obras, tudo tem a ver com Cristo. Tudo que nós fizemos nesse lugar é para que a gente esteja nele. Então isso é questão de sobrevivência. É nele. Quando você fala de Cristo, quando você canta sobre Cristo, quando você está em comunhão com pessoas que foram redimidas por Cristo, quando você se preocupa em ser como Cristo no trabalho, quando você se preocupa em trazer Cristo para sua casa, para os seus familiares, aonde você estiver, você começa a viver, se alimentar, pensar, sentir Cristo. E é nele que nós temos todas as coisas. Se você estiver me olhando aqui agora, com uma baita de uma crise, preguiça, desânimo, eu tenho certeza que você parou de transformar Cristo no centro do teu viver, eu tenho certeza. Porque acontece comigo. Quanto menos eu falo de Cristo, quanto menos eu leio sobre Cristo, quanto menos eu canto sobre Cristo, mais eu vou mudando. Então a gente não entende. Quando vocês cantaram sobre Cristo, o que ele fez, o que o Pai planejou através dele. Quando vocês oraram em nome de Jesus Cristo. Quando vocês cantaram, nós estamos pregando sobre o que Deus fez em Cristo. Sabe o que significa isso? Alimento. Aí você vai sentir a tua vida espiritual. Você teve 7 dias. 7 dias você falou com Cristo. 7 dias você falou de Cristo. 7 dias você leu sobre Cristo. Você cantou sobre Ele. O que não pode acontecer é a gente ter tanta ferramenta, o universo inteiro, para que Cristo habite ricamente em nós e a gente não usar nenhum dele. Depois a culpa é de quem? Minha? Do teu marido? Da tua esposa? Do teu amigo? Do vento? Da parede? Não, foi a Osga. Não, aqui na minha casa tem barata. Vocês estão me entendendo? Como é que está hoje a vida de vocês? Cristo está habitando? Eu acho muito lindo como é que Paulo trata isso. Nós temos isso no amado, que ele nos deu gratuitamente. Então é uma questão de sobrevivência. Quando você vem para o culto, você está em quem? Nele. Aí você não vem, você já deixa de ter uma oportunidade de começar a semana já tendo cantado sobre Cristo, tendo escutado sobre Cristo, tendo orado em nome de Cristo. Aí você já deixou de ter isso. Aí vai segunda-feira, Deus deu fôlego, levantou. Levantou igual um raio, não falou com Cristo, não lembrou de Cristo, não fez nada, passou o dia inteiro. Terça-feira, esqueci de novo. Quarta, esqueci de novo. Vocês estão entendendo? Paulo deixa claro no versículo 7, nele temos a redenção. De uma vez por todas, nós precisamos entender o que é redenção. Olha só. Essa palavrinha significa
Libertação mediante a um resgate. Repete comigo. Libertação mediante a um resgate. Essa palavrinha era usada para a libertação de escravos ou prisioneiros. Paulo afirma: éramos escravos do pecado e da culpa, e fomos libertos não por poder, mas por preço. Redenção implica em libertação pela morte de outro. Não há cristianismo sem sangue, pois não há perdão sem sacrifício. Agora que tem uma coisa importante. Repete comigo. Redenção está ligado a resgate. Aí o que você imagina? Jesus, meio Robin Hood, alguma coisa do tipo, foi lá, tu é criminoso, olha só, tu é criminoso. Aí Jesus falou assim, eu amo ele demais, eu vou lá libertar um criminoso. Não é isso. Ele não foi lá entrar na prisão, te libertar. Repete comigo assim, eu era criminoso. Tu sabe como é que Deus fez para te libertar? Fez o correto. O que ele fez? Ele pegou o filho dele, ele assumiu o teu lugar, e o Filho de Deus, chamado Jesus, recebeu toda a culpa do teu crime. Há um bom tempo atrás, eu te dei um exemplo de quando acontece que pessoas de menores cometem um crime. Existem crimes que o pai é responsabilizado pela criança. Eu trabalhava na época do supermercado, que uma criança incendiou um supermercado, ela foi lá na seção de fósforo, acendeu o fósforo, jogou álcool, tocou fogo em todo o supermercado. Quem foi responsabilizado e preso foi o pai. Ele assumiu o lugar da pessoa. Porque a criança estava livre, não porque ela não era culpada, porque alguém assumiu o lugar dela. A forma de resgate que Deus fez pelas nossas vidas foi o seguinte: todos os pecados da tua vida Deus sabe, e a culpa de todos esses pecados que tu cometeu hoje, vai cometer amanhã, recaíram sobre Cristo. Ele sentiu toda a dor, ele recebeu toda a punição que era necessária. Não só a punição dos homens, como a punição do próprio Deus. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo sofreu duas punições. A dos homens, como um criminoso, e a do próprio Deus. Para Paulo, ele está deixando bem claro, você hoje só é livre para orar, para louvar, livre para reclamar, livre para murmurar, livre para viver infeliz, porque alguém morreu no teu lugar. Aí a gente é tão ingrato, que a gente usa a nossa liberdade de sermos resgatados dessa forma. Então, quando a gente fala que você recebeu salvação, foi feito o que era justo. Foi feito o que era necessário. O que era necessário? Era necessário ser pago o crime. Repete comigo, o crime foi pago. Por que Paulo fala que não há condenação? Porque hoje ninguém pode te apontar e falar, você vai para o inferno se você é um filho de Deus. Ninguém pode te falar isso porque foi pago. Perante a justiça divina, você é livre. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vai vir uma segunda palavrinha que quase todo mundo erra. Vou repetir aqui para vocês. Redenção mediante a resgate. Resgate não é igual filme. Operações especiais, que vem um grupo libertar um criminoso. Não. Resgate mediante alguém assumir o teu lugar e pagar tudo que você devia. Repete comigo, alguém pagou tudo que eu devia. Então hoje, quando
você briga com alguém, você fala mal de alguém, a mulher xinga o marido xinga a mulher, você só está fazendo isso porque Cristo te amou. E Ele perdoou teus pecados. Então a gente, como um cristão, tem hoje a capacidade de não fazer isso. Por quê? Porque Cristo me salvou. Todas as vezes que você tem uma atitude, que essa atitude, ela não leva em conta o que Cristo fez, você zomba da cruz de Cristo. Aí vai ter uma segunda palavrinha, que ele vai usar bem aqui agora, olha, no próprio texto. Após ele falar que nós temos nele redenção, em quem? Em Cristo. Que é uma redenção mediante a resgate. Ele vai dizer o seguinte lá. Nele, no 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue. Por que ele fala por meio do seu sangue? Para deixar claro. Ele sofreu. Repete comigo, ele sofreu. Qual é o grande problema que nós temos hoje? Quando eu estou pregando sobre a redenção de Cristo e você está com sono. Quando você está pensando lá fora. Quando você está doido para ir embora. É porque ele sangrou, não foi você. Se eu te desse uma surra lá fora, para que todo mundo pudesse escutar a palavra, tu estaria indignado se tu visse alguém dormindo, cansado, chateado ou com vontade de ir embora. Não ficaria? Vocês topam esse teste social? Uma chicotada, para que todos os teus irmãos pudessem assistir o culto. E depois de levar uma chicotada, você viesse para cá e visse que ninguém lembra de nada no outro dia. Que ninguém reage, que está todo mundo assim, coisa chata. Por que eu dou ênfase nisso? Porque Paulo dá ênfase nisso. Foi pelo sangue. Meus irmãos, foi gratuitamente pelo. Então, meus irmãos, eu não preciso estar apelando nada para vocês. Eu não preciso apelar para vocês nada aqui. Se vocês não querem um compromisso com Jesus, vocês estão menosprezando alguém que sangrou por vocês. Não tem a maior canalice do que isso, gente. Não é verdade? Não tem maior canalice. Eu acho que não tem uma pessoa mais mau caráter que nós podemos ser, a gente não respeitar alguém ter morrido pela gente. Cara, se eu não respeito alguém que morreu no meu lugar, morreu no lugar dos meus filhos, não tem mais como confiar, não resta. O que resta? Como é que eu posso confiar, né? Como é que a gente pode confiar em alguém que menospreza alguém que morreu? Isso é o cúmulo e o ápice do desrespeito. Você já parou para pensar dessa forma? O quanto a gente desrespeita isso? Porque a gente pode estar vivendo uma religião, tá sempre, você faz parte de um grupo, e só. Então Paulo, na hora de louvar, na hora de engrandecer, ele fala, nós temos tudo gratuitamente no amado, nele nós temos a redenção pelo sangue. Paulo entende que nós devemos valorizar o sangue de alguém que morreu no nosso lugar. Existe alguém na tua vida que você é grato? Existe alguém? Você lembra de uma pessoa, pô, aquela pessoa, sei lá, abriu uma porta de emprego para mim, aquela pessoa me emprestou um dinheiro, aquela pessoa me ajudou num momento difícil. Você tem alguém assim? Que você lembra? Pô, aquele amigo, aquela pessoa, cara, eu sou grato àquela pessoa. Você tem essa pessoa? Você fez algo por alguém que aquela pessoa deveria ser grata a você? Sempre tem, né? A gente ajuda também outras pessoas. Eu tenho pessoas que eu sou grato demais e tem pessoas que devem ser gratas a mim também. A gente tem a tendência de ficar chateado quando alguém que deveria ser grato pela gente não reconhece, não é isso? Eu estou falando de bem material. Eu estou falando de um momento, de horas que você deu para alguém. Agora tu imagina tu ser espancado, levar uma surra, te furaram, e nem isso ser suficiente para você amar. Gente, isso é muito sério. A ênfase de Paulo é, você foi resgatado. A salvação foi através de resgate, e o resgate não foi ilegal.
foi cumprido e foi pago toda a dívida. O crime foi punido, mas não em você, foi em Cristo. E o mais interessante é, ele está na glória dele, no melhor lugar que existe, à direita do Pai, e ele vem aqui nesse lugar pecaminoso sofrer pela gente. O sangue não é um símbolo emocional, é uma realidade de sacrifício. Aqui está o coração da expiação substitutiva. Cristo não morreu para te inspirar. Cristo morreu para te substituir. O sangue aponta para uma morte vicária, na qual Cristo ocupa o lugar do pecador diante da justiça divina. E agora tem a próxima coisa que ele fala é, você tem redenção nele por meio do sangue. Para que isso serve? Olha o que ele vai falar lá. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. Viram aí? O perdão dos pecados. Meus irmãos, o perdão dos pecados é a coisa mais incompreendida na face da terra. Tá? Tem duas coisas que vocês aprendem no curso de membresia. Quando Cristo nos substitui, o nome disso é justificação. Ele nos substitui perante Deus, recebe a punição pelos nossos pecados, correto? Nós temos duas coisinhas aí importantíssimas. Agora eu posso ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo e eu tenho perdão de pecados. A justificação conquista essas duas coisas para mim. Acesso a Deus e perdão de pecados. Repete comigo assim, todos os meus pecados estão perdoados. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, aqueles que creem em Cristo Jesus, que nasceram de novo e lutam contra a sua carne, eles pedem perdão pelos pecados que já foram perdoados. Quando eu peço perdão pelos meus pecados, eu mostro que eu já creio nisso. Que eu reconheço que esse pecado que eu fiz hoje já está perdoado. É um ato de fé. Vocês estão me entendendo? Um ato de fé no sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, jamais será convertido, jamais será alguém filho de Deus, aquela pessoa que usa isso para pecar. Mas Deus perdoa, mas Deus já sabe. Você pode estar entrando num lugar obscuro. Porque todo cristão ele tem muito medo de pecar. Mas ao mesmo tempo, ele não usa o pecado como barreira para parar de caminhar. Porque ele sente segurança em Deus. Repete comigo, eu fui resgatado. Cristo sangrou no meu lugar para que eu seja perdoado. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é, se eu pregasse todo domingo essa mesma palavra, vocês conseguiriam ficar aqui? Talvez não. Porque a gente vive numa época que a gente precisa de emoção. É sempre em si. Ah, porque eu quero isso para ser feliz, eu quero isso para ser feliz, eu quero isso para ser feliz. Tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E aí todo o evangelicalismo cristão, ele começa a se prender na performance do pregador, o cara que fala desse jeito, o cara que fala do outro jeito, que se veste de um jeito, a igreja que tem não sei o quê, o evento que tem não sei o quê. A gente tenta envelopar sempre a cruz de Cristo para ser mais interessante para as pessoas. Para Paulo é louvor. Isso aqui é a alegria de Paulo. Eu recebi a salvação de graça no amado. Eu tenho redenção, que é um resgate, me tornando alguém justo, não de forma ilegal, mas alguém assumiu a responsabilidade. Isso foi por meio de sangue. Se alguém te perguntar como é que Cristo assumiu o teu lugar, foi por meio de sangue.
Isso para quê? Para que eu tivesse o pecado perdoado. Por que eu estou dando ênfase nisso? A única desculpa que você poderia dar para não se alegrar em Cristo, a única desculpa que você poderia dar para dizer que não consegue caminhar e continuar, seria do pecado. Vocês sabiam disso? Não, pastor, não dá porque eu sou muito pecador. Ah, pastor, não dá porque eu tenho um problema com o pecado X. Ah, pastor, não dá porque meu pecado é não sei o quê. O que Deus faz? Ele arranca isso daí e fala assim, o problema é pecado, está perdoado, continua. Mas como? Não, mas continua. Não, mas eu não posso orar porque eu peco. Pode orar agora. Não, eu não posso ler a Bíblia porque eu peco. Não, pode ler agora. Não, não dá para eu ir para o culto porque eu sou muito pecador, tenho aquele vício. Não, pode ir para o culto. A única desculpa que eu poderia dar para não ter Cristo ou para não estar com Cristo seria meu pecado. Até essa barreira ele tirou. Agora, meus irmãos, olha para mim. Qual é a tua desculpa? Qual vai ser a desculpa agora? É sério que é o marido? É sério que é o emprego? É sério que é a esposa? É sério que é o filho? É sério que é a nossa condição física? É isso que a gente vai usar? O maior de todos os problemas, que é o pecado, que é a ofensa contra o Deus soberano, o próprio Deus soberano foi lá e resolveu. Qual é a nossa desculpa agora para amar, se agarrar a Cristo e viver uma vida com Ele? Não, mas eu pequei hoje. Pois é, mas Ele morreu e perdoou. Para de olhar no que tu errou agora, olha para frente e luta agora para fazer o correto. Qual é a desculpa, meus irmãos? Vocês estão entendendo que Paulo está louvando? Ele está louvando que ele fala... Eu percebo Paulo assim, não tem como dar desculpa. Meu Senhor, é predestinado antes da fundação do mundo. É escolhido antes da fundação do mundo. Predestinado como filho. Aí, me tornando justo pelo sangue. O pecado está sendo perdoado. O que a gente vai inventar como desculpa? Você está conseguindo perceber o quanto a gente é medíocre? Vocês estão conseguindo perceber? Porque a gente vai tentar encontrar um motivo das profundezas da terra para poder dizer por que nós não fazemos algo. Eu não vou para a igreja porque é isso. A gente vai tentar encontrar... A gente é pior que o diabo. Porque a gente, se bobear, tem um arsenal de desculpas e se mais robusto do que o dele. Uma brincadeira à parte, às vezes eu imagino o diabo falar assim, me empresta aí uma desculpa para eu dar para um outro cristão ali que está frio. Chegando com o irmão, seu irmãozinho, daquelas 1.500 que você tem lá, tem alguma nova aí para eu poder emprestar para o irmão? E isso vai ficando, eu fiquei pensando nisso, isso vai cada vez ficando tão feio para a gente. Porque no nosso dia a dia, a pior barreira que a gente poderia falar assim, Deus não dá porque eu sou muito pecador e o Senhor odeia pecado. Seria isso? Deus não tem como eu orar, não tem como eu ler Bíblia porque eu sou muito pecador e tu abomino o pecado. Eu vou ser destruído. Deus vai lá, não, tudo bem. Mandei meu filho, ele morreu, está resolvido. Vem lá, me adora. Leia a palavra. Esteja em comunhão. Me cultua. Qual é a desculpa agora, meus irmãos? Então eu fiquei pensando, pô, é sério que é o emprego? É sério que é o marido? É sério isso mesmo? O maior problema foi resolvido. Nós sempre tivemos em inimizade com o Criador soberano e poderoso. Ele mesmo foi lá e resolveu o problema. É o que a gente falou muito aqui, principalmente no início da igreja, né? Para o problema que nós temos com Deus, sempre repito isso para vocês, Deus mandou Jesus. Jesus pagou o que a gente devia, a gente pode ter amizade com Deus. Para o problema que a gente tinha com o próximo, porque o pau começa a quebrar lá no Éden quem? É entre Adão e Eva, né? Sempre está relacionado ao próximo.
A culpa é tua, né? É engraçado que a gente sempre vê isso nas casas, né? A mulher, a culpa é tua, o marido é culpa tua e fica e não resolve nada. Para resolver esse problema, Deus deu à igreja. A gente tem que se relacionar com pessoas difíceis. Né? Tá vendo quem está do teu lado aí é uma pessoa difícil. Olha essa cara, tem essa cara agora, tá, né? Olha para ele aí. É uma pessoa difícil. Essa pessoa que está do teu lado, ela tem complicações, ela tem suas chatices, né? Toda pessoa tem, e a gente vai conviver uns com os outros. Deus deu à igreja, Deus deu relacionamentos para que a gente resolva esse problema. Ah, não, porque eu estou muito mal por dentro. Deus deu o Espírito Santo. Então, tem solução para tudo. Então, imagina assim, não, Deus, é porque está aqui. É porque não, está aqui. O que falta mais? Então, meus irmãos, quando você quer distância de Cristo, quando você não quer estar nele, não é por causa de um problema, não. Não é por causa de um problema. Desculpa o termo, é safadeza do ser humano. É safadeza nossa. Infelizmente. É a gente que não está nem aí para o que Cristo faz. E eu olhando esse texto, eu falei, nossa, olha que Paulo está louvando. Paulo está louvando um conjunto de coisas que Deus fez, mas quando você olha para esse conjunto de coisas, não tem como ter mais nenhuma desculpa. Gente, é muito pequeno você falar que é a casa que tu mora, o emprego que tu tem, o carro que tu tem, o teu marido que é difícil, a tua esposa, que é muito pequeno para a gente fazer isso. Se Deus resolveu o problema, soberano com ele, que é o pecado, o que Deus pode fazer com a nossa vida? O que Deus pode fazer com nossos relacionamentos? Gente, um problema de um trabalho é muito pequeno para Deus, um problema de um casamento é muito pequeno para Deus. Isso não é motivo para usar como justificativa de não ter um amor, uma devoção ao Senhor. Não é, gente. A coisa mais difícil que um ser humano pode fazer é dar o filho dele para que outros pudessem ter algum benefício. Ninguém faz isso. Eu não vou dar meu filho para que ninguém tenha benefício. Eu lá quero saber. Quem tem que ter benefício é meu filho, minha família. Eu dar a vida do meu filho para que vocês tenham benefício de alguma coisa, eu nunca vou fazer isso. Vocês nunca vão fazer isso. Já viu aquela expressão, falar assim, se a vaca voar, já viu? O pessoal fala, olha, se a vaca voar, é porque, é basicamente isso, olha, o cara fala assim, olha, se Deus me perdoar por todos os meus pecados, do início até o fim da minha vida, aí sim, ele fez. Tu acha que ele não vai nos ajudar no trabalho? Ele vai nos ajudar. Apesar dos nossos desesperos, nossos esforços, ele vai nos ajudar. É porque, na verdade, muito dos nossos problemas é uma falta mesmo de posicionamento, né, nosso. A gente fazer tal coisa aqui, mudar tal comportamento, não é uma coisa que é impossível. É uma forma de se comportar diferente que a gente tem que usar. Então ele termina falando aqui, ó, no texto. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. De acordo... Vocês estão vendo aí? De acordo com as riquezas da graça de Deus. Repete comigo assim, a graça de Deus é um tesouro. Nós somos ricos. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Se tu ficar sabendo que tu tem um tesouro, como é que tu fica? Vamos lá, meu irmão. Olha, tu tem um tesouro. Pode buscar lá, como é que tu fica? Quando eu acabei de ler aqui, olha, nossos pecados foram perdoados. Vou ler de novo para vocês aqui, para vocês entendam. Por meio do sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha para mim aqui agora. Isso não é uma boa notícia? Isso não é uma boa notícia? Que tu é rico. Então ele fala assim, tu foi perdoado, porque a graça de Deus é um tesouro, e quando você abre o baú do tesouro, tem lá dentro, eleito, predestinado,
filho, perdoado, justificado. Tem tesouro melhor do que esse? Não tem. Era para você estar dando glória aí. Era para estar dando glória, era para estar com um sorriso. Nós temos um tesouro. A graça é um tesouro. Repete comigo, a graça é um tesouro. Meus irmãos, se Deus der vida para a gente amanhã, se a gente acordar amanhã, como é que vai ser a tua semana? É de alguém que é pobre e não tem nada? Ou vai ser um dia, ou se Deus permitir, uma semana de alguém que tem um tesouro? Ah, eu não consigo porque eu estou amargurado com aquela pessoa. Rapaz, se eu tiver amargurado e me falarem que eu tenho R$1 milhão, eu esqueço tudo. Não tenho mal. Que deixa, toma, tu quer? Toma 10 mil. Eu até ajudo a pessoa que me amargurou. Toma. Eu não quero saber de notícia ruim. Já viu aquele meme que fala assim? Quando eu for rico, haverá sinais, né? E do outro dia, na Grécia, rápido, né? Nós temos um tesouro. Agora tu imagina Paulo falando isso para o escravo. Que 3 gerações da família dele seriam escravos. Ele fala assim, eu sei que a vida aqui é difícil. Eu sei que você tem dificuldade aqui, mas tu é rico. Meus irmãos sofredores, você que gosta de sofrer muito, tem os sofredores além da conta. Tudo, você fala com ele, está sofrendo toda hora. E tem aqueles que têm motivo para sofrer, mas a gente consegue encontrar um sorriso neles. Não tem esse tipo de pessoa também? Porque tem aquele que, se tu olhar para a vida dele, por que essa pessoa está sofrendo? Aí tu olha para outro irmão, rapaz, olha a vida desse irmão. Olha o quanto ele dá. Por que esse irmão continua sorrindo, caminhando? Porque talvez ele entendeu o tesouro que ele tem. Eu não estou dizendo, gente, que a gente vai ficar toda hora rindo, alegre, faz parte da vida a tristeza, faz parte da vida a angústia. Tem dia que a gente vai estar um pouco mais irritado, faz parte da vida, correto? Agora, você ser isso? Não. A nossa vida tem que ser constituída mais por alegria, esperança e fé do que essas carnalidades que a gente encontra quando a gente passa por uma situação difícil. Repete comigo, eu sou rico. Só que quando Paulo pregava isso para o rico, ele olhava e falava assim, tá bom, eu já sou rico. Por isso que tem aquela expressão, é mais fácil, né? É mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar nos céus. Por isso que usa essa expressão. Apesar de não ser a agulha em si, né, como a gente olha, é uma porta daquele tempo, mas pode imaginar como uma agulha, não tem problema não. O exemplo é isso, é algo grande passando por algo pequeno. Por quê? Porque ele olha, não, mas eu já tenho. Olha aqui para mim, vocês aqui, você não precisa ser rico, gente, por favor, olha aqui para mim. Talvez hoje, você está com uma casa boa, tem tudo dentro da tua casa, você tem um emprego bom, tá? Você tem um marido, você tem uma esposa, você tem uma realidade, você está para a igreja, você pode ter um automóvel, ou se não tiver automóvel, tem condições para se locomover de Uber, né? Ou então vem de geladão, né? Tua vida é uma vida que você pode comer, você pode dar uma volta. Sabe por que tu quer arranjar motivo para reclamar? Porque tu acha que tu tem tudo. Até o dia que Deus tocar nisso. Até o dia que tu desrespeitar tanto isso, que Deus, como um bom pai que é, falou assim, tu quer motivo para reclamar? Eu vou te dar agora. Toma. Aí a gente fica humilde. Aí a gente quer adorar. Faz propósito. 50 dias de oração, 890 dias de jejum. Ó Senhor, me escuta. Eu sei porque eu já passei por isso, meu irmão. Se a tua vida
Tá tranquila? Aproveita. Louva ao Senhor. Para de reclamar do teu marido, para de reclamar da tua esposa, para de reclamar dos teus filhos. Louva ao Senhor. Porque Deus é Pai, Ele vai disciplinar a gente. Vocês já foram disciplinados por Deus, eu sei disso. Mas não brinquem com isso. Porque nós fomos resgatados mediante a sangue, por causa dos tesouros da graça do Senhor. Em vez de reclamar, quando for amanhã, se Deus permitir, a gente está vivo. Abre o tesouro. Pega de lá aquilo que tu esqueceu que está lá dentro. Vive a vida no teu lar. Sai para trabalhar assim. Porque a gente fica olhando para tanta coisa ruim, tanta coisa errada, que não deve, a gente esquece de olhar para Cristo. Pode ser uma segunda-feira para você de gratidão. Amém? Eu quero te pedir, seja grato. Louve ao Senhor. Problema a gente tem sim, meus irmãos. Ninguém é perfeito, ninguém convive com a gente é perfeito, você também não é perfeito. Vamos olhar para o que de fato tem que ser olhado. Você tem um casamento hoje, tem alguém que queria estar casado. Melhor ainda, tal tua esposa ou teu marido estão contigo aqui hoje. Tem gente que está vindo sem uma das partes. Tem muita mulher que não sabe o que é ter um marido que não é cristão. Mas às vezes parece que deveria sentir na pele. Qual é a tristeza de uma mulher vir e o marido não vir junto? Ela não sabe às vezes nem onde ele está. Tem marido que não sabe o valor de uma mulher estar com ele na igreja. Será que é necessário ter que passar por esse tipo de experiência? Para que a gente possa valorizar? Será que é necessário a gente ter que perder alguma coisa? Para a gente valorizar? Isso serve para mim, para você, para um monte de área da nossa vida. Já pararam para pensar isso? Porque de tanto reclamar, é igual o povo do Egito, aquele clichêzão do povo do Egito, né? Queremos comer, toma maná. Queremos água, toma água. Tá calor, toma sombra. Tá frio, toma aquecedor. Ah, tô com saudade da cebola do Egito. Tá bom. Vocês acham que vocês são espertos? Fiquem andando em círculos aí. Vocês vão demorar muito mais tempo para entrar na Terra Prometida. Melhor, ninguém vai entrar. Meus irmãos, Paulo está te dando todos os ingredientes, está te mostrando todos os tesouros que a graça do Senhor te proporciona. Olha para o tesouro, usa o tesouro, agradece pelo tesouro, não vai inventar moda. Não vai inventar de mexer com Deus, para que tu aprenda através da disciplina. Paulo fala em Romanos, o silêncio de Deus não é que ele não está vendo. Ele está te dando tempo para se arrepender. Porque quando ele vier com a disciplina, a gente vai chorar. Não perde salvação, continua sendo filho de Deus, mas sofre. Então, eu queria deixar com vocês essa mesma importância que Paulo diz. Ei, tudo que nós temos é nele. Então, se conecte com Cristo. Cante sobre ele, fale sobre ele, leia sobre ele, esteja em ambientes que falem sobre ele, esteja com pessoas que amam ele, que falam sobre ele. Amém? Amém. Façam isso. Olhem para os tesouros que Cristo conquistou com vocês. E louvem. Eu espero que a semana de vocês possa ser uma semana assim. Porque eu sei que vão haver dificuldades. Vão haver pensamentos, sentimentos errados. Quem sabe você pode estar passando uma dificuldade nesse momento. Olha para os tesouros que você tem. Sempre vai ter um irmão passando muito mais luta do que você. Enquanto você tem casa, tem irmão que não tem. Enquanto você tem saúde, tem irmão que não tem. Enquanto você tem a tua esposa, o teu marido aqui, tem irmão que não tem. Enquanto você tem esposa, marido e filho aqui, tem irmão que não tem filho. Sempre tem alguém que vai tornar a tua luta feia. Vocês sabiam disso? Repete comigo, sempre tem alguém que vai tornar minha luta feia. Sabe por quê? É o que fala em Hebreus 12. Olha, tu está correndo a maratona.
tem uma grande multidão te vendo, torcendo por ti. Quem são? São pessoas que passaram lutas piores do que as tuas e conseguiram ser fiéis ao Senhor. Então, quando você fala, não dá porque meu marido é assim, tem uma irmã que o marido é pior, o filho é pior, ela serve ao Senhor. Ah, não dá porque o meu marido é assim, meu filho é assim. Aí tem um outro irmão, que o marido é assim, o filho é assim, a mulher é assim, é doente. E é servo do Senhor. Sabe qual é a moral da história? Sempre vai ter um irmão para envergonhar você. Para provar que quem quer amar a Deus, ama de verdade, luta, se esforça. Eu não estou falando que esse irmão é perfeito, ele nunca peca não, mas ele está se esforçando. E o esforço faz parte da evidência do Espírito que habita em nós. Me conta um problema hoje, que eu te apresento outros 3 irmãos que têm um problema pior do que o teu e estão dando o maior exemplo que você. Não, mas eu tenho 6, me conta 6 problemas que eu vou te mostrar 12 irmãos que estão lutando para viver uma vida com Deus. Não é à toa que a gente vê aquelas histórias da igreja perseguida, o pessoal no subterrâneo, que tem uma página da Bíblia e a gente reclamando. Então imagina do céu Deus vendo a gente, né? Olhando a gente. Aí o Espírito Santo dentro da gente, percebendo tudo aquilo, enquanto tem um monte de outros cristãos aí que estão lutando, perseverando, e apesar de ser pecadores, estão tentando consumir o máximo que podem de Cristo, vivendo nele, para ele. Vocês estão me entendendo? E aqui a gente não suporta escutar uma pregação. Aqui a gente não suporta um culto que passa um pouco. A gente não suporta se a música for repetitiva. Eu estou dando esses exemplos, você não suporta porque é um problema no trabalho, é um problema em casa, essas coisas acontecem. Então que você tenha uma semana, chega lá na tua casa, figuradamente, abre o tesouro e começa a glorificar ao Senhor pelos tesouros. Só que tem um problema aí. Se eu abrir o tesouro, eu abro lá, eu não sei o que é predestinação, eu não sei o que é eleição, eu não sei o que é justificação, eu não sei o que é nada. Talvez a falta de alegria seja disso. Eu não sei nem o que faz com aquele tesouro. Já pensou alguém chegar, encontrar um tesouro, pegar a moeda e não sabe o que é moeda de ouro? Já parou para pensar nisso? Morde e joga fora? Já pararam para pensar nisso? E detalhe, nos dias de hoje, tem um mapa do tesouro, né? Que você vai atrás e encontra. Nem isso teve que fazer, Deus te deu o tesouro. Então, meus irmãos, pensem nisso. Que esse louvor de Paulo, o louvor de Paulo, possa ser o nosso louvor. O que faz Paulo feliz, possa ser o que faz a gente feliz. De acordo com as riquezas da graça de Deus, que Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Quem já levou aqui um banho de água no balde? Já jogaram um balde em você? Já viu aquele banho de chuva forte? Derramar e te encharcar inteiro. Sabe o que é legal? É que o texto fala assim, ele não só te deu, né? Ele derramou em você, mano. Não tem uma parte tua que não seja alcançada pela graça de Deus, por essa sabedoria, por esse entendimento. Nós podemos entender o que Deus fez pela gente. Nós podemos viver uma vida prática conforme Deus nos deu. Ele nos encharcou com isso. Não tem um centímetro do nosso viver, da nossa existência que não seja afetado pela graça do Senhor. Vocês estão entendendo? Não tem um centímetro de você que não seja afetado. Para de viver, para de achar que você não é afetado pela graça do Senhor. Você é afetado. Você está entendendo? O que vai acontecer aqui agora é que a tua carne vai militar contra o Espírito para que isso não seja importante. Amém? Que vocês possam estar felizes. Porque eu estou feliz de mais uma vez poder falar mais uma vez sobre isso, repetir mais uma vez sobre isso. E se mediante, eu perdi as contas já, mas, sei lá, vamos supor que eu já falei só que nessa igreja 200 vezes sobre isso.
e até hoje 200 vezes você não conseguiu valorizar isso, clame ao Senhor. Porque nós temos um tesouro. E eu quero poder aproveitar esse tesouro, eu quero poder usar esse tesouro, eu quero poder me alegrar com esse tesouro. Nos meus dias difíceis, nos dias de dificuldades, eu quero poder lembrar que eu tenho um tesouro. Tem aquele ditado que fala, dinheiro não traz felicidade. Não tem isso? Mas a graça traz. Porque a graça é um tesouro diferente. Repete comigo, a graça é um tesouro que não acaba. Se eu te der 1 milhão, tem gente que ficou pobre porque tinha 1 milhão. Tem isso? Tem gente que ganhou na Mega Sena, gastou todo o dinheiro e voltou para a pobreza. A graça, você pode usar quanto quiser, aonde quiser, quantas vezes quiser, ela nunca vai acabar. Ela é infinita. Amém? Então eu estou muito alegre de poder compartilhar isso com vocês. Vocês têm um tesouro. A graça do Senhor. Eleição, predestinação, adoção, justificação, novo nascimento, conversão, santificação. A glorificação a gente não usou ainda, mas um dia usaremos. Amém? Então que vocês possam sair daqui, vocês possam ter uma semana abençoada. Uma semana que, apesar das dificuldades, vocês possam entender, vocês têm um tesouro. É o que Paulo fala em Coríntios, né? Deus colocou um tesouro em vasos de barro. E sabe o que é o mais legal disso? Onde é que está esse tesouro? Esse tesouro, eu não tenho que ir lá e abrir. Ele não está fora de mim. Ele está onde? Dentro de mim. Isso é o mais legal de tudo. O tesouro está dentro de todos nós. E ele é acessado por meio do Espírito Santo. Então aproveitem. Amém? Aproveitem todo mundo que está vendo a gente também, que assiste a gente pelo YouTube, assistindo agora ou de repente depois. A gente precisa ter muito claro na nossa mente, no nosso coração, nós temos um tesouro. Amém? Você pode ficar de pé? A salvação não foi o plano emergencial. Ela foi executada com sabedoria e com discernimento. A redenção em Cristo revela não apenas o amor, mas a mente sábia de Deus operando na história. A cruz revela um Deus que governa até o sofrimento. Ainda bem, Deus está em todos os lugares, governando tudo. Uma última palavra. Para você que tem dificuldade de ser grato. Você pode falar assim, pô, pastor, eu não consigo. Eu tenho uma boa casa, eu tenho um marido, uma esposa, eu tenho um trabalho. Eu sei que eu não tenho motivos para reclamar, mas eu reclamo, eu estou insatisfeito, eu arranjo problema. Por que isso está acontecendo? Talvez Deus está colocando para fora quem você é. Você pode estar passando por um momento que Deus está arrancando de você quem você é. Ele vai te espremer. Ele vai tirar isso de você. Ele tem feito comigo esses anos todos isso comigo. As nossas más práticas Ele vai arrancar. Então, pensem nisso. E clamem ao Senhor. Para que os olhos de vocês possam estar fixos em Cristo. Tirem de vocês o que impede vocês de correr. Arranquem isso de vocês. O que está fazendo vocês brigarem em casa? O que te faz brigar toda vez? Arranca isso. Para com isso. Para de valorizar isso. O que está fazendo você ficar com mágoa com as pessoas? Arranca isso. O que está te pedindo de orar, de ler a Bíblia? Arranca isso. Olha para Cristo e corre. Amém? Vamos orar. Pai querido amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos. O grande desafio da nossa igreja
é que a boa nova, Senhor, não seja apenas uma notícia comum. A gente poderia estar aqui, Senhor, com vários instrumentos, com várias ferramentas, a gente poderia estar aqui agora com vários projetos ou vários planos para que todo mundo amasse a Cristo. Mas no final das contas, isso só seria um momento de diversão. Essa guerra contra a nossa carne, para amar o teu evangelho, para valorizar o teu evangelho, ela começa aqui agora, no momento da palavra, e vai se revelar na nossa semana. Quando a preguiça de orar bater, quando o problema for maior do que a gratidão, quando a gente sentir vontade de reclamar, quando a gente sentir vontade de colocar a culpa em alguém, quando a gente sentir vontade, Senhor, de deixar de ser grato, quando a dor, Senhor, que ela quiser ser maior do que o amor e a gratidão que nós temos, quando o desespero, quando o nosso medo do amanhã, quando o nosso ressentimento do ontem, tentar nos sufocar, nos prender nesse momento, que a gente precisa se firmar no Senhor. Eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu oro por cada pessoa que veio hoje e que trava essa guerra junto comigo. Nos ajuda, Senhor. Que a boa notícia nunca deixe de ser boa. Que a alegria do nosso coração de ter esse tesouro gracioso nunca deixe de existir. Que não seja, Senhor, apenas palavras ao vento, a eleição, a justificação, a predestinação, a adoção, o novo nascimento, mas que seja a alegria do nosso coração. Aquele que chegou aqui com o coração pesado, a mente pesada, aquele que chegou achando que a sua vida é ruim, muda esse pensamento. Nossa vida não é ruim, Senhor. Porque o Senhor tem controle até do nosso sofrimento. Abre nossos olhos para entender o quão amado nós somos. Dá sabedoria para os casados, dá sabedoria para os solteiros, dá sabedoria para aquelas pessoas que vêm sem o seu cônjuge, dá sabedoria para aqueles que, Senhor, vivem no lar com seus pais, para que a gente possa entender que diante de um tesouro, não há por que perder tempo com aquilo que não é válido, com aquilo que não vai resolver, com aquilo que não vai nos levar até o Senhor. Que a gente possa estar em Cristo, orando, lendo, vivendo, para que a gente não dê espaço para pensamentos e sentimentos carnais. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A igreja diga A. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. Não sai sem dar um abraço no seu irmão. O culto está encerrado.